Em Jó capítulo 6, nós encontramos a primeira resposta de Jó aos seus amigos. Basicamente, Elifaz, que era possivelmente o mais velho, talvez considerado o mais sábio, que se atreveu a dar o primeiro conselho para Jó. E o que nós encontramos ali é um Jó desapontado, um Jó que precisava de conselho, precisava de segurança nos seus amigos, pelo menos. Talvez ele não precisava nem de palavras. Talvez ele precisasse mais de um amigo ou de amigos que estivessem ali com ele só para estar com ele naquele momento. Mas os seus amigos, quando chegam e começam a falar, Elifaz, que foi o primeiro a falar, já começa a despejar uma torrente de acusações sobre Jó. E isso perturbou Jó, entristeceu muito o coração dele, ele se sentiu incomodado com isso. Qualquer pessoa se sentiria. Precisamos entender que as pessoas, quando elas estão atribuladas, elas precisam de socorro. Elas precisam de sustento, de fortalecimento, de oração. Às vezes é melhor simplesmente pegar na mão da pessoa e fazer uma oração com ela. E ficar calado, deixa Deus tratar. Porque o Espírito Santo ele consegue tratar no mais profundo, no interior de qualquer pessoa, enquanto que muitas vezes nós, achando até mesmo que estamos sendo usados por Deus, acabamos servindo simplesmente como acusadores. Então precisamos tomar muito cuidado com o conselho que a gente dá quando a gente encontra alguém que está atribulado. Não que a gente não possa aconselhar. Tem problemas que as pessoas vivem que é claramente uma consequência de algum pecado. A própria pessoa tem consciência disso. A gente não pode também tapar o sol com a peneira. Então, às vezes, o problema é claramente a consequência de um pecado e precisa ser resolvido o pecado para que aquele problema seja solucionado. Isso pode acontecer, mas nós não podemos supor, quando a gente não sabe exatamente qual é a causa, e supor que já é um problema, que já é um pecado, já é um erro que a pessoa está cometendo. Olha só a resposta de Jó. De imediato ele fala para Elifaz, e ele diz para Elifaz que os conselhos de Elifaz para ele foram como clara de ovo, totalmente sem gosto, sem nada que pudesse acrescentar para ele aquele conselho de Elifaz naquele momento. Então precisamos ter cuidado para que os nossos conselhos tenham sabor, que façam diferença na vida das pessoas. Às vezes aconselhar alguém que está passando por muito problema realmente é difícil, principalmente como é alguém como Jó, alguém que tem vida com Deus e tudo mais. Então aconselhar a pessoa dessa forma realmente é muito difícil. Então muitas vezes o silêncio é o melhor remédio. Aqueles amigos de Jó ficaram 7 dias em silêncio com ele. Talvez foi a melhor coisa que eles fizeram, ficar ali em silêncio. Muitas vezes nossos amigos ou as pessoas com quem a gente lida, às vezes elas precisam mais da presença da gente naquele momento difícil. Talvez de um abraço amigo, talvez de uma oração, ou às vezes simplesmente da presença da gente, mais do que às vezes de palavras. Até porque no momento difícil nós não temos muitas palavras para poder direcionar para as pessoas. Realmente é difícil aconselhar alguém em momento difícil. Então é melhor você buscar a direção em Deus, para que Deus possa colocar a palavra certa na sua boca. E se você não tivesse convicção disso, é melhor somente orar com aquela pessoa ou acompanhá-la naquele momento difícil ali com o seu silêncio, mas o seu apoio, a sua presença. Jó tinha convicção de quem ele era, E mesmo diante daquelas acusações, o que ele faz agora? Ele começa a se defender diante dos seus amigos. Ele sabia da integridade dele, sabia que ele era um homem de Deus, que ele era um homem de compromisso com Deus e que não havia pecado nele que justificasse aquele mal que ele estava passando. O problema dos amigos de Jó naquele momento ali é o problema da maioria dos crentes hoje em dia. O sentimento de superioridade religiosa. Não, eu me encontro numa situação mais cômoda do que o fulano. Não, fulano tem falha e eu não. Isso é muito sério. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso, porque de repente a gente pode tomar uma atitude com alguém baseado nesse sentimento e de repente aquela pessoa está até melhor do que a gente. E nós tiramos de lição em todas essas ministrações nossas é que nem todo mundo que está sofrendo porque está em pecado. Nem todo mundo que está sofrendo está recebendo sobre si a justiça de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado
para a gente poder conduzir essas pessoas para o Senhor, para que elas não se esmoreçam, para que elas se fortaleçam em Deus. Precisamos tomar cuidado para isso, não para afastá-las do amor de Deus, porque de repente a pessoa vai começar a pensar que Deus ele é um Deus carrasco, por causa das palavras que nós vamos dirigi-las na hora do sofrimento delas. Amém? Então cuide bem dos seus amigos, aquelas pessoas que estão próximas de você, que estão atribuladas. Talvez você vai lidar com uma pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus e está muito atribulada, e você não vai poder dizer para ela, não, você está passando isso por causa do seu pecado. Você vai ter que tratar daquela pessoa, cuidar daquela pessoa, amar aquela pessoa, trazer aquela pessoa para Deus através da sua vida, mostrando o amor de Deus para ela, para que ela possa se converter e então resolver o problema do pecado, para que ela possa alcançar a vitória. Desse jeito. Mas o Senhor te dá sabedoria em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu oro neste momento pedindo que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para que possamos, ó Deus, transmitir o amor do Senhor para as pessoas como o Senhor é.